A incrível beleza vibrante que acompanha a grande diversidade de plantas e animais nas selvas também desempenha um papel prático em manter nosso planeta saudável, mas as selvas também podem ser extremamente perigosas e cheias de mistério. Aqui estão as 20 descobertas mais assustadoras feitas na selva. Número 1. A Cidade Perdida de Alfred Isaac Middleton. A Cidade Perdida de Alfred Isaac Middleton é um sítio arqueológico lendário que capturou a imaginação de muitos pesquisadores e aventureiros. Há rumores de que essa cidade está cheia de tesouros antigos e artefatos inestimáveis. Mas temos certeza de que a única coisa que você encontrará lá são algumas latas enferrujadas e talvez um sapato perdido. Portanto, se você estiver na área, por que não fazer um desvio e seguir em uma aventura com Alfred? Quem sabe você pode encontrar algo interessante ou pode se perder na selva e ter que pedir resgate. Mas ei, faz parte da diversão, certo? Número 2. A antiga câmera do explorador encontrada que mostra uma civilização perdida escondida na selva. Não há nada tão intrigante quanto um mistério antigo. E é exatamente isso que temos com uma imagem antiga que mostra o que parece ser uma pirâmide misteriosa com um teto flutuante. A imagem tem sido objeto de intensa análise e especulação por anos, com muitas pessoas se perguntando sobre suas origens e o que ela pode significar. Apesar de inúmeros especialistas e pesquisadores analisarem, ninguém conseguiu explicar definitivamente suas origens. Alguns acreditam que é evidência de uma civilização antiga muito mais avançada do que pensávamos, enquanto outros acham que é simplesmente uma farsa ou uma má interpretação de algum tipo. Quem a construiu e como conseguiram criar algo tão avançado para a época? Talvez um dia possamos desvendar os segredos desta pirâmide misteriosa com um teto flutuante, mas até lá, permanece um enigma fascinante que continua a capturar nossa imaginação e alimentar nossa curiosidade. O que você acha que essa imagem representa? Deixe-nos saber nos comentários. Número 3. As esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica são um mistério arqueológico fascinante que intrigou pesquisadores e visitantes. Mas sejamos realistas. Basicamente são apenas um monte de bolas de gude gigantes espalhadas por um campo. Alguns dizem que essas esferas foram criadas por civilizações antigas para propósitos religiosos ou astronômicos, enquanto outros acreditam que foram usadas como rolamentos de esferas para mover objetos pesados. Quem precisa de uma pedra perfeitamente redonda quando se pode usar uma roda? Apesar de suas origens misteriosas, as esferas de pedra também se tornaram uma grande atração turística. Visitantes de todo o mundo vêm maravilhar-se com sua perfeição e tirar algumas fotos para suas redes sociais. É o lugar perfeito para passar férias em família. Apenas certifique-se de levar sua fita métrica para se gabar de como as esferas são grandes em comparação com sua cabeça. Mas não vamos esquecer os verdadeiros heróis desta história. Os locais que têm que lidar com turistas fazendo as mesmas perguntas repetidamente. O que são essas coisas? Por que estão aqui? Posso levar uma para casa comigo? Número 4. A misteriosa floresta da Polônia. A misteriosa floresta da Polônia é um lugar de maravilha, intriga e mais do que um pouco de confusão. Veja, esta não é uma floresta comum. É uma floresta com senso de humor e, se você não tomar cuidado, pode pregar uma peça em você. A lenda diz que a misteriosa floresta abriga uma série de criaturas, tanto mágicas quanto mundanas. Alguns dizem que fadas voam pelas árvores, enquanto outros juram ter visto um dragão à espreita nas sombras. Mas a maioria dos visitantes concorda em uma coisa: esta floresta é estranha. Para começar, as árvores parecem se mover por conta própria. Em um minuto você estará caminhando por um caminho e no próximo, a árvore que você estava olhando agora está atrás de você. É como se a floresta estivesse jogando um jogo de esconde-esconde e estivesse determinada a ganhar. Depois, há os animais. Eles não se contentam em ser criaturas normais da floresta. Em vez disso, decidiram inovar e fazer algo um pouco diferente. Você pode ver um cervo com chifres feitos de flores ou um esquilo usando uma cartola minúscula. É como se toda a floresta tivesse se reunido e decidido fazer uma festa à fantasia. E se você tiver muita sorte ou azar, dependendo do seu ponto de vista, pode tropeçar em um dos infames brincalhões da floresta. Essas criaturas travessas estão sempre tramando algo, seja trocando sua garrafa de água por uma garrafa de vinagre, ou deixando mapas de tesouros falsos por aí, só para ver quanto tempo você procurará por ouro. Então, se você se encontrar na Polônia
e estiver a fim de uma viagem à misteriosa floresta, lembre-se, as árvores se movem, os animais se vestem e os brincalhões estão sempre observando. Mas, ei, quem disse que um pouco de mistério e humor não pode ser divertido? Número 5. As Cataratas da Chama Eterna. As Cataratas da Chama Eterna soam como um lugar onde você pode assar marshmallows para sempre. Bem, não exatamente. Esta cachoeira no estado de Nova York é famosa por sua característica única. Uma chama que nunca se apaga. Eu sei o que você está pensando. Uma chama em uma cachoeira? Que tipo de feitiçaria é essa? Bem, não é feitiçaria. É ciência. Veja, a chama é alimentada por gás natural que escapa das rochas atrás da cachoeira e como a água continua a fluir, a chama continua a queimar. Daí o nome Cataratas da Chama Eterna. Mas não esqueçamos a verdadeira questão. Você pode assar marshmallows sobre a chama? A resposta é talvez. Bem, tecnicamente é possível, mas não é exatamente recomendado. A chama é quente, mas não o suficiente para assar um marshmallow adequadamente. Além disso, você teria que equilibrar o marshmallow em um palito sobre a água corrente enquanto tenta não cair. Parece uma receita para o desastre. Mas isso não significa que você não possa se divertir nas cataratas. Você pode dar um mergulho no poço de natação ou caminhar pelas trilhas na floresta ao redor. E quem sabe, talvez você se sinta inspirado a escrever alguma poesia sobre a chama eterna queimando intensamente. Lembre-se, se você decidir visitar as Cataratas da Chama Eterna, respeite a beleza natural e não tente arriscar acrobacias com marshmallows. E se você vir algum dragão voando acima, não se preocupe. São apenas as criaturas da floresta misteriosa da Polônia vindo para uma visita. Número 6. A árvore arco-íris. Você já viu uma árvore que parece ter sido pintada com todas as cores do arco-íris? Bem, é assim que são as árvores de eucalipto arco-íris. Essas árvores, encontradas em países como Indonésia e Filipinas, são um espetáculo para se ver. Elas são como o garoto descolado da floresta, com sua casca colorida e estilo moderno. Mas não vamos nos prender apenas à aparência delas, porque essas árvores são mais do que apenas um rosto bonito. As árvores de eucalipto arco-íris também são conhecidas por seus usos práticos. Sua madeira é usada para fazer papel e móveis, e seu óleo é usado para fins medicinais. Então, além de serem bonitas, também são úteis. Mas voltando à aparência delas, como essas árvores conseguem suas listras de arco-íris? Bem, tudo está na casca. À medida que a casca se descama, revela uma nova camada de verde que gradualmente envelhece para azul, roxo, laranja e até marrom. É como um desfile de moda, mas para árvores. E falando em moda, imagine se pudéssemos fazer roupas com a casca do eucalipto arco-íris. Estaríamos andando por aí com roupas vibrantes de cores do arco-íris, parecendo que saímos direto de uma pasta da Lisa Frank. E se você estiver se sentindo particularmente ousado, pode até tingir seu cabelo para combinar com as árvores. Quem precisa de tons de marrom e verde quando se tem azul, roxo e laranja? Brincadeiras à parte, as árvores de eucalipto arco-íris são realmente uma maravilha da natureza. Elas nos lembram que a beleza vem em todas as formas e tamanhos, e que até mesmo algo tão prático como uma árvore pode trazer alegria e cor para nossas vidas. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, lembre-se das árvores de eucalipto arco-íris e de seu fabuloso senso de moda. Número 7. O sapo venenoso. O sapo venenoso, também conhecido como sapo venenoso de dardo, é uma criatura colorida e mortal que certamente deixará uma impressão, se você sobreviver ao encontro, é claro. Não se deixe enganar pela aparência fofa e vibrante deles. Esses sapos têm um golpe mortal que pode incapacitar até os predadores mais ferozes. Mas, ei, quem precisa de inimigos quando se tem um sapo venenoso ao seu lado? Basta colocar um desses caras na bebida do seu inimigo e assistir à hilaridade que se segue. Brincadeira, por favor, não faça isso de verdade. Apesar de sua natureza letal, esses sapos conseguiram encontrar seu espaço nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Eles são conhecidos por suas cores brilhantes e ousadas, que servem como um aviso para os predadores de que não devem ser mexidos. O sapo venenoso de dardo recebe seu nome das secreções tóxicas que cobrem sua pele. Essas secreções são incrivelmente potentes e podem causar convulsões, paralisia e até morte em humanos e outros animais. De fato, algumas tribos indígenas na América do Sul usam as secreções desses sapos para revestir as pontas de seus dardos de sopro, daí o nome sapo venenoso de dardo.
mas não deixe o veneno assustá-lo completamente. Desde que você não toque ou coma um sapo venenoso, você deve ficar bem. E sejamos honestos, as chances de ingerir acidentalmente um desses sapos são bem pequenas, a menos que você seja um comedor muito aventureiro. Então, aí está, o sapo venenoso. Mortal, colorido e surpreendentemente humorístico, desde que você não esteja no lado receptor de seu veneno. Lembre-se, quando se trata desses pequenos caras, olhe, mas não toque. Número 8. A tribo amazônica. A tribo amazônica é um grupo fascinante de pessoas que conseguiram sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Eles aprenderam a prosperar nas densas selvas da floresta amazônica, vivendo da terra e usando o conhecimento tradicional passado de geração em geração. Mas sejamos realistas, quando as pessoas pensam na tribo amazônica, elas imaginam um grupo de nativos seminus dançando ao redor de uma fogueira enquanto lançam lanças nos forasteiros. E embora possa haver alguma verdade nesse estereótipo, a realidade é muito mais complexa. Para começar, nem todas as tribos amazônicas são iguais. Existem centenas de grupos diferentes, cada um com suas próprias línguas, costumes e crenças únicas. Portanto, se você estiver planejando visitar a floresta amazônica, certifique-se de fazer sua pesquisa com antecedência e não assuma que todas as tribos são iguais. Outra coisa a ter em mente é que, só porque uma tribo é isolada e vive da terra, não significa que sejam primitivas ou atrasadas. Na verdade, muitas tribos amazônicas desenvolveram sistemas sofisticados de medicina, agricultura e espiritualidade que lhes permitiram prosperar em seu ambiente por séculos. Claro, isso não significa que não haja alguns desafios ao interagir com essas tribos. Por um lado, há a barreira do idioma. Se você não fala a língua deles, a comunicação pode ser bastante difícil. E então, há a questão da sensibilidade cultural. Você não quer acidentalmente ofender alguém fazendo algo que é tabu em sua cultura. Mas se você estiver disposto a enfrentar o desafio, visitar uma tribo amazônica pode ser uma experiência incrivelmente gratificante. Quem sabe, você pode até aprender uma ou duas coisas sobre sobrevivência na selva. Apenas não se esqueça de levar seu repelente de insetos. Número 9. A árvore andante. Quando você pensa em árvores, provavelmente imagina algo estacionário e enraizado no chão. Mas no Equador, há uma espécie de árvore que é tudo menos estacionária: a árvore andante. Essas árvores andantes se adaptaram à vida nas densas florestas tropicais do Equador, desenvolvendo um conjunto único de raízes que lhes permitem se mover. Mas não se preocupe, essas árvores não vão começar a persegui-lo pela rua. Em vez disso, sua movimentação é um processo lento e gradual que lhes permite mudar de posição e alcançar a luz do sol ou a água. O sistema de raízes da árvore andante é composto por uma série de pequenas raízes verticais que emergem do tronco da árvore e se estendem até o solo. À medida que essas raízes crescem e empurram o solo, podem fazer com que a árvore mude e se mova em diferentes direções. E embora a árvore andante possa parecer algo saído de um filme de ficção científica, ela é, na verdade, uma parte vital do ecossistema nas florestas tropicais do Equador. O sistema de raízes único da árvore ajuda a acessar nutrientes e água de diferentes partes do solo, o que, por sua vez, sustenta uma variedade de outras plantas e animais na área. A árvore andante do Equador. Quem sabe? Talvez um dia vejamos essas árvores desfilando na passarela da Semana de Moda de Nova York. Até lá, teremos que nos contentar em vê-las se movendo lentamente pela floresta tropical. Número 10. A centopeia gigante. A centopeia gigante amazônica é a maneira da natureza nos lembrar que algumas coisas são melhores deixadas intocadas. Esta criatura formidável pode crescer até 30 centímetros de comprimento e tem veneno suficiente para derrubar um pequeno animal. Em outras palavras, não é exatamente um animal de estimação comum. Mas não deixa a aparência intimidante da centopeia gigante amazônica assustá-lo completamente. Afinal, esses rastejadores assustadores têm seu próprio charme único, se você gostar desse tipo de coisa. Para começar, eles são incrivelmente rápidos. Se você alguma vez estiver em uma corrida com uma centopeia gigante amazônica, meu dinheiro está na centopeia. Eles podem se mover em velocidades impressionantes, o que os torna os Usain Bolt do mundo dos insetos. E então há o veneno. Embora certamente não seja algo com que se deva brincar, você tem que admitir que há algo meio impressionante em uma criatura que pode derrubar presas muito maiores do que ela.
É como o Davi e Golias do reino animal. Claro, se você encontrar uma centopeia gigante amazônica na natureza, é melhor mantê-la à distância. O veneno pode causar dor intensa, inchaço e até morte em alguns casos. As chances de encontrar uma dessas criaturas em sua vida cotidiana são bem pequenas. Então, em vez de se preocupar com a centopeia gigante amazônica, por que não abraçar seu charme único? Quem sabe, talvez um dia, todos estaremos usando moda inspirada em centopeias e bebendo smoothies com infusão de centopeias. Ok, talvez não essa última parte, mas você entendeu a ideia. Número 11. O esconderijo nazista. Vamos começar reconhecendo que os nazistas não eram exatamente conhecidos por seu senso de humor. Na verdade, eram praticamente o oposto de engraçados. Mas quando se trata da descoberta recente de um esconderijo nazista na Argentina, alguns podem achar que há espaço para piadas. Primeiro de tudo, quem diria que os nazistas tinham tanta afeição pela América do Sul? Entendemos, o clima é bom e o vinho é ótimo. Mas ainda assim, você pensaria que eles gostariam de se distanciar de qualquer coisa remotamente associada a Hitler e seus comparsas. E então há o fato de que esse esconderijo estava localizado no meio do nada. Estamos todos a favor de um pouco de paz e tranquilidade, mas convenhamos, há outras maneiras de se afastar de tudo sem se esconder em um complexo remoto na selva argentina. Mas talvez o aspecto mais engraçado de toda essa história seja o fato de que os nazistas aparentemente achavam que podiam simplesmente desaparecer no ar e começar novas vidas com identidades falsas. Eles não perceberam que eram alguns dos criminosos mais procurados do mundo? Não somos especialistas em fugir da lei, mas temos certeza de que mudar seu nome e se mudar para outro país não é exatamente infalível. Brincadeiras à parte, a descoberta deste esconderijo nazista é um lembrete de que nunca podemos baixar a guarda quando se trata de combater o ódio e o extremismo. Pode ser que não possamos mudar o passado, mas certamente podemos trabalhar para criar um futuro melhor. E quem sabe, talvez algum dia possamos olhar para tudo isso e rir. Mas por enquanto, vamos continuar lutando o bom combate. Número 12. O fungo zombificador. Sabe o que dizem? Há um fungo entre nós. E quando se trata do fungo zombificador, esse ditado nunca foi mais preciso. Este pequeno fungo bizarro tem a capacidade de tomar conta das mentes e corpos dos insetos, transformando-os em zumbis andantes ou rastejantes. Mas antes de você começar a se trancar em casa e estocar comida enlatada, vamos dar uma olhada mais de perto no fungo zombificador. Para começar, ele é realmente impressionante. Pense nisso. Um fungo minúsculo descobriu como controlar as ações de uma criatura muito maior. Isso é como a máxima do poder. E então há o fato de que esse fungo tem um estilo sério. Uma vez que ele toma conta de um inseto, ele cresce um talo longo da cabeça da pobre criatura, completo com esporos que podem infectar outros insetos. É como um pequeno cogumelo brotando do crânio do inseto. Falando em estilo, claro, o fungo zombificador não é só diversão e jogos. Ele é uma ameaça séria para as populações de insetos, e se algum dia aprender a infectar humanos, estaríamos todos em apuros. Mas por enquanto, vamos apreciar esse fungo pelo que ele é, uma parte estranha, maluca e ligeiramente perturbadora da natureza. Então, da próxima vez que você vir um inseto rastejando por aí, lembre-se de que ele pode não estar no controle de suas próprias ações. Pode estar sob o feitiço do fungo zombificador. E isso é um pensamento bem assustador. Mas ei, pelo menos faz uma boa história. Número 13. Os fósseis de dinossauros mais bem preservados. Recentemente, uma equipe de arqueólogos encontrou uma descoberta impressionante na floresta amazônica. Um tesouro de ovos de dinossauros perfeitamente preservados. Estimados em cerca de 70 milhões de anos, os ovos foram encontrados enterrados profundamente no solo e deixaram a comunidade científica em polvorosa de excitação. Todos estamos pensando a mesma coisa. Que gosto tinham esses dinossauros? Quero dizer, se estão bem preservados o suficiente para ainda serem considerados ovos, então certamente ainda devem ser comestíveis, certo? Imagine quebrar um desses ovos e fritar uma omelete de dinossauro. Falar sobre um café da manhã de campeões. Claro que não vamos realmente comer os ovos, mas é fascinante pensar sobre como era a vida quando essas criaturas percorriam a Terra. Talvez eles tivessem sua própria versão do Starbucks, onde você poderia pegar um latte de pterodáctilo a caminho do trabalho. Ou talvez tivessem um parque temático jurássico, completo com montanhas russas que passavam pelas bocas de T-Rex. Quem sabe? Falando sério,
Essa descoberta é um testemunho da incrível diversidade da vida que existiu neste planeta ao longo das eras. É humilde pensar que nós, humanos, somos apenas um pequeno ponto no grande esquema das coisas. Talvez um dia, milhões de anos a partir de agora, alguma civilização futura tropece em nossos restos e se pergunte que tipo de criaturas éramos. Até lá, continuaremos explorando e descobrindo os mistérios do nosso mundo, um ovo de dinossauro de cada vez. Número 14, a Vespa Joia. A Vespa Joia, um pequeno inseto com uma grande personalidade. Essa pequena senhora pode não parecer muito, mas ela tem algumas habilidades sérias quando se trata de caça e reprodução. E sejamos honestos, quem não ama uma rainha multitarefas? A Vespa Joia é famosa por sua técnica de caça única. Ela paralisa baratas e outros insetos com uma picada. Depois os leva de volta ao seu covil, onde coloca seus ovos no hospedeiro ainda vivo. As larvas eclodem e se alimentam do inseto indefeso, tudo graças às habilidades de caça de sua mãe esperta. Mas isso não é tudo. A Vespa Joia também tem uma maneira única de escolher um parceiro. A fêmea inspeciona as antenas de um parceiro em potencial e só acasala com aqueles que têm as mais impressionantes. É como um concurso de beleza, mas para partes do corpo de insetos. E vamos falar sobre o nome delas por um segundo. Vespa Joia, mais como vespa fashionista. Esses insetos são cobertos por uma cor metálica brilhante, como uma peça de joalheria ambulante. Elas poderiam competir com os pavões na categoria de criatura mais fabulosa. Em suma, a Vespa Joia pode ser pequena, mas tem muito acontecendo. Desde caça até reprodução e moda, esse inseto faz tudo. É como a Beyoncé do mundo dos insetos, mas com uma picada mortal. Então vamos dar uma salva de palmas para a rainha multitarefas da selva, a Vespa Joia. Número 15. O morcego raposa voadora. A raposa voadora, um mamífero que pode voar? Isso mesmo, a raposa voadora não é um super-herói, mas é um morcego com uma envergadura impressionante que lhe permite planar pelo ar como um chefe. Mas não se deixe enganar pelo nome. Este não é um morcego que passa seus dias pendurado em cavernas tramando dominar o mundo. Na verdade, a raposa voadora é mais parecida com um grande urso de pelúcia fofo com asas. Seu corpo peludo e orelhas pontudas a tornam um dos membros mais adoráveis da família dos morcegos. Claro, nem todo mundo é fã da raposa voadora. Agricultores em algumas partes do mundo a veem como uma praga, já que às vezes se alimenta de colheitas como frutas e nozes. Mas sério, você pode culpar o pequeno cara? Quando você está constantemente em movimento, batendo as asas e se esquivando de predadores, às vezes você só precisa de um lanche para continuar. E falando em predadores, a raposa voadora tem alguns bem interessantes. Algumas espécies de cobras são conhecidas por subir em árvores e pegá-las no ar. Falar sobre um movimento sorrateiro. Mas a raposa voadora é uma durona. Ela pode crescer até 90 centímetros de comprimento e pesar até 1,5 kg. Então não é exatamente um alvo fácil. Em suma, a raposa voadora é uma criatura fascinante e impressionante. Quem diria que os morcegos poderiam ser tão fofos e ao mesmo tempo tão habilidosos no voo? Talvez um dia os vejamos voando pelo céu ao lado de pássaros e aviões. Até lá, teremos que admirá-los de longe e torcer para que não roubem todas as nossas frutas. Número 16. O lagarto Jesus. O lagarto Jesus, um lagarto que pode andar sobre a água. Sim, você ouviu direito. Isso não é um milagre religioso, mas um fenômeno natural que precisa ser visto para se acreditar. Também conhecido como o lagarto basilisco, esse pequeno critter tem algumas habilidades seriamente impressionantes. Quando se sente ameaçado, ele corre pela superfície da água sobre suas patas traseiras, mantendo o corpo ereto e usando sua cauda para manter o equilíbrio. É como assistir a um pequeno Jesus escamoso performar um truque de caminhar sobre a água. Mas não vamos nos deixar levar pelas habilidades espirituais do lagarto. Afinal, ainda é apenas um lagarto, e um bem legal. Sua capacidade de andar sobre a água é apenas uma das muitas adaptações que o tornam um sobrevivente em seu ambiente. E falando em adaptações, o lagarto Jesus tem alguns outros truques na manga. Seus longos dedos dos pés têm abas de pele entre eles que funcionam como pequenos remos, ajudando-o a nadar quando não está andando sobre a água. Além disso, sua coloração ajuda a se misturar com o ambiente, dificultando a visualização pelos predadores. Mas talvez a coisa mais impressionante sobre o lagarto Jesus
seja sua agilidade. Quando não está andando sobre a água ou nadando, ele pode escalar árvores e outras superfícies com facilidade, graças às suas garras afiadas e dedos pegajosos. É como um pequeno ninja pronto para atacar a qualquer momento. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Eles acabaram de capturar na selva e ninguém consegue acreditar. A cabeça de uma criatura meio cabra, meio humana. Há um nome para isso. É ou fauno ou sátiro, de acordo com o folclore mítico. Embora essas duas criaturas míticas sejam semelhantes na natureza, elas possuem muitas diferenças que foram fundadas na mitologia em que se originaram. Os sátiros estão associados à mitologia grega e são conhecidos por seus desejos lascivos, personalidade barulhenta e comportamentos destrutivos, enquanto os faunos estão associados à mitologia romana e são criaturas gentis e benevolentes conhecidas por sua natureza, às vezes travessa. Seu simbolismo representa vários aspectos da natureza humana, da sociedade e das crenças culturais, com os sátiros incorporando o lado mais escuro e incontrolado dos desejos e instintos humanos, e os faunos simbolizando a coexistência harmoniosa dos humanos com o mundo natural. Mas aqui está o ponto. Nenhum deles deveria ser real. Então, como explicamos a cabeça sem corpo de uma criatura mitológica capturada na selva? Este sujeito parece bastante feliz com isso, então comente abaixo com a hashtag Tópico Curioso. Número 17. A tela do gelo da Idade do Gelo. Santo Batman pré-histórico. Você ouviu sobre a descoberta da Capela Sistina dos Antigos na floresta amazônica? Isso mesmo, uma parede de 13 quilômetros coberta de pinturas de animais extintos e pessoas criadas pelos primeiros humanos a chegar à América do Sul há mais de 12 mil anos. É como se a floresta amazônica decidisse revelar um de seus maiores segredos para nós. Quem diria que os humanos estavam criando murais épicos naquela época? Michelangelo, coma seu coração! E falando das pinturas, elas são uma verdadeira obra-prima da arte antiga. Representações de preguiças gigantes, tatus e outros animais que não existem mais são misturadas com figuras humanas envolvidas em caça e outras atividades. É como uma máquina do tempo que nos leva de volta a um mundo que não existe mais, mas não vamos nos deixar levar pelo aspecto inspirador da descoberta. Afinal, há um pouco de humor na ideia de humanos pré-históricos criando obras de arte gigantescas. Será que eles tinham que lidar com críticos de arte naquela época? Falando de humor, imagine se essa descoberta tivesse sido feita por alguma pessoa aleatória passeando pela floresta. Mal sabiam eles que haviam tropeçado em uma peça inestimável da história. Em suma, a descoberta da Capela Sistina dos Antigos é um verdadeiro maravilha. Nos lembra que os humanos estão criando arte e contando histórias há milhares de anos, e que o passado pode guardar alguns segredos incríveis. Quem sabe que outros tesouros a Terra ainda tem guardados? Número 18. O inseto disfarçado de folha. Bem. Veja quem é o mestre supremo do disfarce no mundo dos insetos. É o mestre da imitação de insetos, e ele é tão bom em se misturar com a floresta que você nem saberá que ele está lá. É como jogar esconde-esconde com o campeão definitivo. Quero dizer sério, esse inseto é tão bom em imitar uma folha que envergonha os camaleões. É como um exemplo vivo e respirante da frase fingir até conseguir. Você quase se pergunta se ele está pregando uma peça em todos os outros insetos, apenas esperando que eles percebam que não é realmente uma folha. E falando em pegadinhas, imagine se você tropeçasse em um desses mestres da imitação na floresta. Você estaria andando, cuidando da sua vida, e de repente pisaria no que achava que era uma folha, apenas para descobrir que era na verdade um inseto, falando em um susto e tanto. Mas não vamos esquecer as incríveis adaptações que permitem que esses insetos se misturem tão perfeitamente com o ambiente. Eles têm células especiais que podem mudar de cor, além de cristas e saliências em seus corpos que imitam as veias e texturas das folhas. É como se tivessem o sistema de camuflagem definitivo instalado. No final das contas, o mestre da imitação de insetos é um exemplo impressionante da criatividade e adaptabilidade da natureza. Ele nos lembra que o mundo natural está cheio de surpresas e que às vezes as coisas que pensamos que sabemos podem se revelar algo completamente diferente. Então, mantenha os olhos abertos. Você nunca sabe o que pode estar escondido à vista de todos. Número 19. A aranha que constrói aranhas falsas. Segurem seus chapéus para esta. Parece que as aranhas ficaram um pouco criativas demais para seu próprio bem. Cientistas descobriram uma espécie de aranha na selva do Panamá
que constrói réplicas de si mesma para despistar predadores em potencial. Aranhas fazendo clones de aranhas? O que vem a seguir? Robôs-aranhas tomando conta do mundo? Esta descoberta é realmente incrível. A aranha não só constrói uma réplica de si mesma, mas também move a réplica para criar a ilusão de movimento. É como se a aranha estivesse jogando um jogo de xadrez com seus predadores e ganhando. E falando em jogos, imagine se essas aranhas começassem a construir réplicas de outros animais. Teríamos cervos-aranhas, coelhos-aranhas, tudo aranhas. É como se estivessem tentando se tornar os predadores definitivos da selva. A descoberta da aranha que constrói réplicas é um verdadeiro testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Nos lembra que ainda existem muitos mistérios a serem descobertos e que o mundo natural está cheio de surpresas. Portanto, mantenha os olhos abertos. Você nunca sabe que tipo de clone de aranha pode estar à espreita na selva. Número 20. Piranha na Amazônia. Este pequeno peixe é um aviso, com seus dentes afiados como navalha e apetite por carne. Se você não for cuidadoso, pode acabar sendo sua próxima refeição. Mas não se deixe enganar por sua reputação feroz. A piranha de barriga vermelha é apenas incompreendida. Talvez esteja apenas com raiva porque não tomou café da manhã naquele dia. Ou talvez esteja apenas tentando manter o ecossistema equilibrado, eliminando peixes mais fracos. Quem sabe? Tudo o que sabemos é que não queremos mexer com ela. E sejamos honestos, a piranha de barriga vermelha tem uma má fama. Não é como se estivesse ativamente procurando humanos para atacar. Apenas acontecemos de parecer lanches saborosos para elas. Talvez se todos usássemos armaduras completas, as piranhas nos deixariam em paz. Ou talvez pudéssemos jogar alguns sacos de batatas fritas como distração. Sabe o que dizem? Você é o que você come. A piranha de barriga vermelha é uma criatura fascinante que merece nosso respeito. À distância, é claro. Então, vamos apreciá-la pelo que é. Um pequeno peixe com um grande apetite, tentando sobreviver nas águas duras e implacáveis da Amazônia. Número 21. As Colinas de Chocolate. As Filipinas abrigam algumas das maravilhas naturais mais bonitas e bizarras do planeta, e as Colinas de Chocolate não são exceção. Essas colinas misteriosas são um espetáculo para se ver. Milhares de montes marrom esverdeados que parecem ter sido feitos de chocolate. É de se admirar que sejam chamadas de Colinas de Chocolate? Vamos ser realistas. Não podemos simplesmente assumir que as colinas são feitas de chocolate. Isso seria bom demais para ser verdade. E se fossem feitas de outra coisa, como terra ou pedras? Não queremos decepcionar os amantes de chocolate por aí. Independentemente do que são feitas, as colinas de chocolate são imperdíveis para quem visita as Filipinas. Elas são como uma versão da vida real de um livro do Dr. Seuss, com colinas de todas as formas e tamanhos pontuando a paisagem. É como se a mãe natureza estivesse se sentindo extra criativa naquele dia e decidisse enlouquecer com suas ferramentas de escultura. E não vamos esquecer das lendas que cercam as colinas de chocolate. Alguns dizem que foram criadas por gigantes que tiveram uma competição de arremesso de pedras. Outros dizem que são as lágrimas de um gigante que estava de luto pela perda de um ente querido. Quem sabe qual é a verdadeira história? Uma coisa é certa: as colinas de chocolate são um espetáculo para se ver. E aí está, sabíamos que as selvas estavam cheias de coisas malucas, mas essa lista nos surpreendeu. Na próxima vez que você estiver viajando pela selva, fique de olho nessas coisas assustadoras, porque sabemos que nós ficaremos. Até a próxima!